Diga, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, aleluia. Pois só tu és um Deus. Só tu és um Deus sobre toda a terra e céu. Toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora, o César vai puxar e eu quero ouvir a igreja e o coral cantar só o coro. Queremos o teu nome engrandecer. Nesse momento, erga a tua mão e comece a dizer: Senhor, eu quero engrandecer o teu nome. Eu estou aqui nesta noite e eu quero declarar que tu és Deus na minha vida. Então eu quero ouvir agora só o coral e a igreja cantando. O César vai querer ouvir a tua voz também. Queremos o teu nome e agradecer-te agradecer por tua obra em nossas vidas, aleluia. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus bem alto. Declara que Ele é Deus. Só Ele é um Deus eterno, aleluia. Terra, tu és um Deus eterno sobre toda. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda ao Senhor, aleluia. Bem forte, adore ao Senhor com as tuas palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar agora mais um hino, ainda em pé. Vamos adorar com esse hino que fala sobre graças eu te dou, ó Pai. Hoje nós estamos aqui, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez para me resgatar, para resgatar a tua vida. Então nós vamos cantar. Se você não conhece esse hino, o Miguel vai colocar ali na mídia e você vai cantar juntamente conosco. Amém? Graças eu te dou, ó Pai. graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Erga as tuas mãos agora e adore, aleluia. Digno é o Senhor, Sobre o trono está, aleluia. sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, Graças eu te ó meu Senhor, ó meu Senhor. Minha mente e coração, aleluia, me deu perdão, me deu perdão, restaurou minha comunhão. restaurou minha comunhão. Diga que o Senhor é digno, aleluia. Sobre o trono está, sobre o trono está, soberano Criador. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo-me às mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, nós logo vamos estar já passando a palavra para o pastor Agostinho, mas nós vamos cantar agora aplaudindo ao Senhor, aquele cântico que fala, te adorarei, aleluia. Eu quero ver você aplaudindo ao Senhor com toda alegria, preparando já o teu coração para estar recebendo a palavra que Deus tem. Você veio aqui com o teu coração aberto para receber uma palavra de Deus? No caminho de lá para cá, eu perguntei para o pastor Agostinho qual é a mensagem de hoje. E ele me falou o tema, daí eu falei, ai meu Deus. Ele disse, por quê? Daí eu falei, não, porque é uma mensagem que realmente, a hora que ele falar o tema, vocês vão sentir que é uma mensagem que realmente nos tira da nossa zona de conforto e que mexe mesmo com a gente. Toda a palavra de Deus mexe, mas essa palavra
tem sido, pelo menos na minha vida, nos últimos meses, tem mexido bastante. A Neia também, porque a gente conversou, você já deve saber até o tema, né, Neia? É um tema, olha, Pai, que Deus tem trabalhado aqui com a gente desde o início do ano. O Espírito Santo testifica mesmo. Então, vamos cantar agora, aplaudindo ao Senhor e bem alegre te adorarei. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. todos os povos Povos te exaltarão de geração em geração. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. bem alto. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Tudo que é. Deus é bom. Amém. Aplauda ao Senhor, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber então o nosso pregador desta noite, o pastor Agostinho, com uma salva de palmas para Jesus. E vamos deixar que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode assentar. O inverno chegou, né? Aquele calor foi embora. De repente, começou a esfriar. 12 graus, 10 graus, 6 e assim vai. Mas é bom. Tanto o calor como o inverno, é Deus quem manda. As 4 estações é uma benção. Meus amados irmãos, antes de tudo eu queria elevar a Deus uma palavra de oração, assentado mesmo. Põe a mão no seu peito. Antes de orar, olha para mim. Eu creio que quando a gente vai à casa de Deus, todos vão com um objetivo. Alguns para agradecer, para louvar, para adorar a Deus.
Outros vai naquela expectativa, né? Precisa de um milagre, precisa da cura, precisa de uma libertação. Outros vai interceder por alguém da família que precisa. Então, agora você apresente a Deus a tua questão. O que você precisa, o que você quer receber. Põe a mão no peito, faça a tua oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Porque é um grande privilégio poder estar aqui nesta noite, para participar da Santa Ceia do Senhor. Nesta noite, ó Pai, o nosso pensamento volta a quase 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus foi até a cruz, foi até o Gólgota, morreu naquela cruz, derramou as últimas gotas de sangue por nós. Mas graças a Deus que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e o Senhor disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui para cantar, para orar, para testemunhar, para falar da Tua palavra, para glorificar o Teu nome. Recebe a nossa alegria, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Queremos orar, ó Pai, por cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, conhece a necessidade do irmão, da irmã, Senhor, da criança, do jovem. O Senhor conhece o coração de cada um. Deus faz um grande milagre, abençoando, respondendo a oração, dando a Tua bênção, dando a cura, dando a libertação. Queremos também, Pai, nesta noite, sair daqui cheio do Espírito Santo, revestidos do Teu poder, louvando e adorando o Teu santo nome, para que amanhã, que iniciamos uma nova semana, seja uma semana de bênçãos, de alegria, de vitórias, de grandes surpresas, de grandes realizações. Te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Nós vamos ler a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai. Dai-nos entendimento, sabedoria e a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos dizem amém? Amém. Pergunte para o teu irmão: está com muito frio, irmão? Isso. Agora diga para ele: mas vai esquentar. Irmãos, é o seguinte, antes de ler o texto aqui, a vida do ser humano aqui na terra, ela é muito interessante, né? A primeira coisa, né? A criança, você, para nascer, o normal é ficar 9 meses no ventre da mãe. Você ficou 9 meses no ventre da mãe? Levante a mão. Olha, as irmãs é uma bênção, né? A mulher é um grande milagre de Deus. É interessante que a gente não consegue lembrar o que aconteceu durante aqueles 9 meses. Alguém consegue lembrar alguma coisa? Ninguém, nem eu. Outra coisa interessante, né? Quando a criança nasce. Quando a criança nasce, a primeira coisa que acontece é que ele apanha, né? Leva uns tapinhas do médico ou da médica para ele chorar. Ele tem que chorar, senão está correndo risco, não é verdade? Não é, irmãos? Mas graças a Deus pela palavra de Deus que diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então, o choro pode durar na hora de nascer, mas depois precisa sorrir, cantar e se alegrar, não é verdade? Uma outra coisa, irmão, tem um versículo, não me lembro o capítulo, nem o versículo, está em Tiago. A gente não pode dizer: amanhã eu vou trabalhar. Quem vai trabalhar amanhã? Levante a mão. Levante a mão bem alto. Talvez alguns não vão, porque a gente pode morrer essa noite. Você sabia disso? Que a morte, ela anda ao nosso derredor, e quando ela recebe a ordem celestial, leva ele.
não tem perdão, não tem lamentação, não tem nada, a pessoa vai, seja em casa, seja no hospital, seja onde for, chegou aquela hora, a pessoa vai, não é verdade? Quanta gente, né, que a gente fica surpreendido, mas como é que ele morreu? Quando é um idoso, como hoje de manhã, estava lá na quarta igreja, o pastor lá falou o seguinte: olha, eu vou fazer um culto fúnebre, mas quem morreu? Uma irmã que era diaconisa da igreja, mas já com a idade bem avançada. Então a gente recebe aquele alívio. Estava na hora mesmo, né? Não é assim que a gente pensa? Então, mas quando é uma criança, não é verdade? Que ela nasceu, ela está lá com 2, 3, 4, 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos, e de repente, sem mais, sem menos, aquela criança morre. Aí começam as interrogações. Mas por quê? Ela só tinha 10 anos, não é? Tinha tudo pela frente. Ela estava estudando, ela era inteligente, ela era bonita, ela tinha tudo para ser feliz, mas morreu. Existem explicações? Existe. Uma das grandes explicações está no livro de Jó, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a grande pergunta é: você está preparado para enfrentar a eternidade? Você está? Não precisa levantar a mão não, mas responda para você mesmo e nunca esqueça desta pergunta: você está preparado para enfrentar a eternidade? A grande pergunta também é: onde é que eu vou passar a eternidade? Né? Só tem 2 lugares, só podia ter 3, mas não tem. Alguém arrumou o terceiro, né? Mas não existe, não é verdade? Então, é o céu. Quem gostaria de ir para o céu, levante a mão. Levanta a mão, eu quero ir. Eu acho que você não quer nada. Quem quer ir para o céu, diga: eu quero ir. Então lute por isso, meu irmão. Lute e batalhe. E outro lugar, né, lá no céu, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono, soberano, maravilhoso, não é? E também a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, assentada à destra do Pai, com os sinais dos cravos nas mãos, o Espírito Santo de Deus, Santíssima Trindade. Aí, anjos, arcanjos, querubins e serafins, louvando e adorando a Deus. Lá é lindo, é maravilhoso, é ou não é? Deixa eu contar uma historinha aqui. Estava ouvindo um pregador pregar, e ele estava pregando, aí ele falou uma hora: pois é, morreu uma irmã, e tinha uma multidão de gente lá no culto fúnebre daquela irmã. Aí alguém chegou para o pastor e perguntou para ele: será que a irmã que está lá na glória, será que ela está vendo a multidão que está aqui? Pastor, será que quem está lá no céu consegue enxergar aqui na terra? Aí o pastor ficou, né? O que é que eu vou responder para essa irmã? Como é que eu vou saber? A Bíblia não fala, né? Onde é que, por exemplo, o que a gente tem uma parábola do rico e do Lázaro, não é? Mas como é que a gente vai saber se, por exemplo, alguém da tua família está vendo você aqui essa noite? Mas daí deram a palavra para um irmão orar. E ele fez uma oração. Eu não me lembro bem como é que foi as palavras da oração dele, como que pedindo para Deus que desse liberdade para aquela irmã ver quem estava ali. E aconteceu um milagre. Aquela que estava no caixão, ela mexeu a cabeça, olhou e deu um sorriso. Mas foi embora. Só fez aquilo e foi embora. Se for verdade, é um verdadeiro milagre mesmo, não é verdade? Mas, irmão, não se aflija, não se entristeça, não deixe nada te abater, não deixe nada roubar a tua paz, a tua tranquilidade, porque Jesus está conosco. Amém? A presença de Deus está comigo, está com você também. Você crê? Levante a mão. Então, irmãos, em reverência à palavra de Deus,
Então vamos ler o texto que foi falado aqui, né? Mas não é tão assombroso assim, não é uma bênção, né? Você coloca de pé. Jeremias capítulo 18. A casa do oleiro. Todos acharam? Está passando aí, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei vós, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém, amém. Deus fala conosco através da tua palavra. Mas eu gostaria, a irmã, vem cá, irmã, a senhora está com a Bíblia aberta, vem cá. Leia para mim, faz um favor, aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Aos Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aos Hebreus. Não se aflija não, fique tranquilo. É mais para frente, isso. Achou? Fique tranquilo, irmão. Está com o versículo aí? Então fica tranquilo, pode ficar tranquilo. O Jonei já... Pode ler. Quer ler? Pode ler. Pode ler. Já achou. A irmã já achou. Leia. Qual que é? 1 e 2? 1 e 2. Havendo Deus... Capítulo 1, verso 2? Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou-nos, nestes últimos dias, pelos Filhos. 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Só tem. Pode assentar. Como hoje é a Santa Ceia, o tempo é curto, né? Alguém para mim, leia, está com aí? Isaías 64, 8. Vem cá. Escuta bem essa leitura. 64, 8. Mas agora o Senhor
Tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Amém. Irmãos, o povo de Israel, de Judá, quando a gente pega a palavra de Deus, Deus fez milagres e maravilhas na vida deles para levar eles para Jerusalém. Aconteceu coisas extraordinárias para chegar na terra que emanava leite e mel, né? Imagine a alegria daquele povo quando entra naquela terra chamada Jerusalém, Judá. A alegria, a felicidade. Esta terra mana leite e mel. E ali começaram aquela vida maravilhosa. No começo foi uma bênção extraordinária. Havia prosperidade, havia pão, havia água, havia alimento. Não faltava nada para eles. E o tempo foi passando, e aqueles que vieram, que andaram pelo deserto, que chegaram em Jerusalém, aos pouquinhos o tempo foi passando, eles foram morrendo. Aquelas tribos foi morrendo, e de repente foi renovando, filhos, neto, bisneto, foi renovando. E chega em um texto, não me lembro se é Juízes ou Josué, que diz que aqueles que conheciam o Senhor haviam morrido. Agora, tinha um povo lá que não conhecia a Deus, o Deus de Israel, os milagres, as maravilhas que Deus havia feito. E Deuteronômio, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, Moisés, o livro todo exortando o povo sobre a bênção, sobre a maldição, sobre o pecado, sobre a idolatria. Moisés falou, discorreu sobre aquilo. Aquele povo cansou de ouvir o ensinamento de Moisés. Mas, de repente, infelizmente, começou tudo aquilo que não era para acontecer, começou a acontecer. A rebeldia, a desobediência, se afastando da palavra de Deus, e começaram a adorar outros deuses. Mas mergulharam na idolatria de uma tal maneira, mas se afundaram na idolatria. Olha, irmãos, eles adoravam um Deus, que o nome desse Deus era Deus Moloque. Esse Deus Moloque, ele tinha aquela enorme, daquela estátua, daquela imagem, embaixo tinha uma fornalha de fogo. Muitas famílias de Israel, adorando aquele Deus, pegavam uma criança pequena, filho, filha, e oferecia àquele Deus. Chegava dentro daquela imagem, fazia ali as orações idólatras, e jogava aquela criança na fornalha de fogo, e ali a criança era queimada, era carbonizada, em memória àquele Deus maldito, tal de Moloque. A idolatria imperou de uma tal maneira, e Deus usando os profetas, e Deus falando, e Deus avisando, e os pregadores, juízes, depois profetas, pregando, falando, exortando aquele povo, para que se arrependesse, para que voltasse para Deus, para que deixasse a idolatria. Até, veja bem, acho que você pegar Jeremias, o capítulo 1 de Jeremias, ali do versículo 6 em diante, se você ler, você vai encontrar ali que Jeremias era filho de sacerdote. A família dele era conhecedora da lei. O pai dele era sacerdote. Quando ele foi chamado para ser profeta, ele não queria. Ele fez de tudo mas Senhor, eu não sei falar. Deus disse, mas eu vou colocar as palavras na tua boca. Mas eu sou criança. E Deus levantando o ânimo de não, você vai. E ele, como não querendo, fez de tudo para não ir. Mas ele foi. E ele começou o trabalho dele. Começou a pregar, exortar, profetizar. E foi pregando.
exortando, profetizando para aquele povo, chamando a atenção, corrigindo aquele povo. Agora veja como o pecado é terrível. O reino das trevas é terrível. O que aconteceu? Assim como Deus levantou Jeremias para pregar, exortar, ensinar, o diabo levantou os falsos profetas. E também os sacerdotes, que conheciam a lei de Moisés, sabiam os 10 mandamentos, conhecia ali o Pentateuco, conhecia a palavra de Deus, as leis, tudo que Deus tinha falado. Esses sacerdotes se contaminaram com o pecado. Os profetas, que só tinham nome de profeta, eram enganadores e mentirosos. E este povo, Jeremias tinha que enfrentar dia após dia, pregando, exortando, pregando, exortando, pregando, exortando. E Deus falava através de Jeremias: vai vir o cativeiro, Deus vai trazer o rei Nabucodonosor, vai haver invasão, muitos vão morrer de fome, vão morrer pela espada, animais selvagens vão morrer. E Jeremias, olha, vai vir. E eles continuavam a mesma vida, o mesmo comodismo e a mesma rebeldia. E eles continuaram, dia após dia, ano após ano, e Jeremias lá, trabalhando. Até que um dia, imagino eu, pela leitura da palavra de Deus, que Jeremias, o que ele queria? Jeremias queria ver a salvação daquele povo. Jeremias queria ver aquele povo arrependido, se voltar para Deus. E Deus dizia: eu vou destruir. Criança, jovem, velho, todos vão morrer. E aquilo doía no coração de Jeremias. Ele não estava entendendo. Mas como? O Senhor é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. O Senhor vai destruir este povo, vai matar este povo. Mas olha a fraqueza daquele povo, o pecado, a rebelião daquele povo. Não é? Como vivia aquele povo. Então Deus ia destruir. Jeremias, chegou numa situação que ele não estava entendendo bem. Mas Deus vai destruir este povo. Por que é que Deus não muda? Por que é que Deus não transforma? Mas ele pregava e o povo não se arrependia. Por exemplo, eu quero ir para o céu, a Josine quer ir para o céu, Josinei também, nós queremos. Queremos ou não queremos? Mas temos que se arrepender dos nossos pecados. Temos ou não temos? Quantas vezes já que eu tive que me arrepender. Eu achava que estava tudo bem comigo, as minhas maravilhas, orando, Senhor, mas se tem alguma coisa, me revela. Eu dizia comigo mesmo, mas não tem não. E de repente tinha, e Deus me revelava. Digo, não é possível. Então, quando há arrependimento, quando há confissão de pecado, há salvação, a vida eterna. O único pecado que não tem perdão é o pecado da morte. Quem peca contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Aí Deus orientou Jeremias: Jeremias, vem cá, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Desce à casa do oleiro, lá falarei contigo. A gente, quem lê, né, a gente pensa, Deus não podia dizer, Jeremias, entra no templo, lá eu falarei contigo. Por quê? Porque ele mandou descer na casa do oleiro e não no templo. Porque os sacerdotes e profetas estavam corrompidos, estavam em pecado. Aquele oleiro, ele estava trabalhando, era 2 rodas o que o oleiro usava. Uma embaixo que ele trabalhava com os pés. A de cima ele trabalhava com as mãos para fazer o vaso. Então lá estava aquele oleiro, trabalhando. Aí Jeremias desceu lá, mas Deus vai falar comigo aqui na casa do oleiro. E aquele oleiro lá, suando a camisa, trabalhando, né, com os pés, fabricando aquele vaso com as mãos, ele trabalhando naquela argila, trabalhando. E aí, quando Jeremias desce lá, o oleiro estava fabricando um vaso com a mão,
mexendo os pés, rodando aquela roda embaixo, e ali com as mãos, trabalhando com as mãos para fazer o vaso. De repente, aquela argila, ela talvez não estava bem preparada, ela quebrou na mão do oleiro. O vaso que ele fazia quebrou, caiu. Aí Jeremias ficou olhando. O que o oleiro ia fazer? Então, o que ele podia fazer? Por exemplo, pegar a roupa dele e dizer, por hoje chega. Não é? Acabou, não tem mais. Amanhã eu continuo. Mas não. Pacientemente, ele ajunta aquela argila, prepara aquela argila, colocou ali e começou a trabalhar. Ele fez o vaso que ele queria fazer, amassando o barro. Então, nós já ouvimos a leitura. Quem é o oleiro? Pode falar. Quem é o oleiro? Diga bem alto, é Deus. Fala mais alto, é Deus. Mais alto, é Deus. Eu sou o quê e você é o quê? Fala mais alto. Barro. Você olha para aquela pessoa, né, bem ajeitada, bem tudo em ordem, penteado, roupa, pá, tal. Principalmente as irmãs, né, aquela maquiagem linda, aquela sobrancelha, os cílios e não sei o quê. Tem cada cílios que quase bate lá na parede, né? Aquela coisa maravilhosa, tal. Né? Aí você chega e diz para aquela prezada irmã linda, bonita, né? E diz, olha minha irmã, lamento em dizer, mas a Bíblia diz que você é barro. Somos ou não somos barro? Aí Deus falou com Jeremias. Está vendo, Jeremias? Está vendo quem é o povo? Deus é o oleiro. Nós somos o barro. Está vendo, Jeremias? Nós aprendemos aqui lições que não dá tempo. Eu estou pulando parte aqui porque não dá. O tempo não dá. Mas veja bem. Primeiro, ele obedeceu a Deus e ele desceu à casa do oleiro. Não é? É claro que ele não sabia o que ia acontecer lá, mas ele desceu à casa do oleiro, ele foi. Segundo lugar, a tranquilidade dele, a paciência. Quebrou o vaso. Daí Jeremias pode bater no pé, chega, vai embora. Não, ele ficou esperando, o que vai acontecer? Ele viu o oleiro fazer aquele vaso. O que Jeremias aprendeu ali? É coisa extraordinária que ele aprendeu, coisa linda. Deus falou com ele. A maneira como Deus fala de muitas maneiras. Veja bem, eu estava ouvindo um pastor, eu gosto muito de ouvir pregação. E estava um pastor pregando, de repente ele parou. Parou e deu um testemunho. Pregando, e a igreja que ele estava não ia bem, e ele lutando, e a igreja não ia. Aí ele estava cansado de ouvir profecia daquela igreja, cansado de ouvir. Aí ele orou, Deus, eu não quero mais ouvir profecia desse povo aqui, não quero mais ouvir. Foi embora. E um dia ele estava lá num determinado lugar, ia passando na frente da igreja um bêbado. Quem já viu bêbado? Isso não é novidade, né? Um bêbado ia passando. Deus falou com o bêbado. E mandou o bêbado entrar na igreja e dar a mensagem para o pastor. Aí estava lá o pastor, entra aquele coitado lá, meio zanzando para lá e para cá, bêbado. E disse, olha, eu estava passando ali e Deus falou comigo, mandou te dizer para você, tal. E foi embora. Aí o pastor parou, meu Deus do céu, até o bêbado. E daí ele começou a questionar, aí Deus falou com ele, você não falou que eu não queria mais ouvir este povo? Passados os dias, ele estava meio enroscado novamente lá, com um problema. Deus usou mais um bêbado para falar com ele. 2 ou 3 vezes Deus usou bêbado para falar com ele. Deus fala de várias maneiras. Fala ou não fala?
Fala comigo. Fala pessoalmente comigo. Fala pessoalmente com você. Como Deus pode usar uma pessoa que ele nem sabe que Deus está usando ele para falar com você. Quantas vezes chegou pessoas falando comigo, nem sabia que estava falando, por que estava falando daquilo, mas eu sabia. Eu tinha orado para Deus falar comigo, Deus usou a pessoa sem saber que estava sendo usado por Deus. É Deus falando através dele. Aí o que ele aprendeu? Aí Deus disse para Jeremias, se eu falar para uma nação, como Deus falou com Israel, eu vou abençoar esta nação, eu vou dar vitória para esta nação, essa nação vai prosperar, este povo, ou esta família, ou esta pessoa, vai prosperar, vai ter vida com abundância, vai ter tudo na vida, vou abençoar grandemente. Mas se eles pecarem e não se arrependerem, Deus se arrepende e não faz aquilo que ele havia prometido. Mas se uma nação está rebelde, não quer nada com Deus, em pecado, mergulhado na idolatria, na feitiçaria, e esta nação se arrepender, se humilhar, pedir perdão, eu vou perdoar esta nação e vou abençoar esta nação. Estas duas nações são quem? Era Israel, que Deus havia prometido abençoar, que eles iam à terra que emana leite e mel, que havia prosperidade, que havia bênção, aquela coisa toda, mas de repente houve o quê? A rebeldia, a idolatria, a feitiçaria, mergulharam nas trevas. Então o que Deus fez? Veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém 3 vezes. 3 vezes. A primeira levou a nata da sociedade. Segunda, levou aquele povo médio. E depois levou os pobres. Mas todos foram para o cativeiro. 70 anos no cativeiro. Né? Um dos reis Sedequias, se não me engano, ele foi levado para o rei, furaram os olhos dele, ficou cego. Mataram os filhos na presença dele. Pagaram um alto preço. No ano 70, o que aconteceu? O general Tito invadiu Jerusalém, sitiou a cidade. Lá aconteceu coisas terríveis. A mãe, para não morrer de fome, mataram o próprio filho e comer a carne do filho. A rebeldia. Então, Deus estava ensinando a Jeremias que ele ia punir a nação de Israel, ia trazer o cativeiro, ia levar para o cativeiro, ia destruir Jerusalém, olha, queimar o templo, derrubar as muralhas, toda a riqueza foi levada para a Babilônia por causa da rebeldia. Mas tinha uma outra nação, aí que Jeremias aprendeu, que era Nínive. Quem lembra de Nínive? Quem lembra de Jonas? Aquele povo era um povo rebelde, terrível. Este povo lá de Nínive era tão cruel, quando havia guerra contra Israel, pegava aquele pobre que tornava-se prisioneiro de guerra, cortava os braços da pessoa vivo, derramava o sangue, furava os olhos, torturava até ele morrer. Era um povo rebelde, povo endemoniado, terrível. E de repente Jonas, profeta, né, está lá na casa dele e tal, de repente Deus fala com ele, Jonas, ele como profeta, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, agora Jonas, desce a Jope, compra a passagem e vai para Nínive e prega contra ela. Foi um balde de água fria para Jonas. Mas não vou lá, não vou. É a mesma coisa hoje, né, irmãos? Tem pessoas que você pregou o evangelho para ele, ajudou ele, fez o possível, o impossível. Olha, não tem mais jeito mesmo. Vai para o inferno, praga, né? Não tem mais jeito mesmo. Você faz de tudo, não é? Não tem mais jeito para essa mula velha, né? Não tem mais jeito. Mas se Deus mandar,
mais uma vez você ir pregar para aquela pessoa, você deve ir e pregar, porque quem faz a obra é Deus. Diz amém, irmão. Amém. Quem faz a obra é Deus. Quem muda o coração do homem e da mulher é o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, nunca podemos desistir. Enquanto há fôlego, enquanto a pessoa está viva, se ele pedir, vai e prega. Vai e prega e ora. Não se preocupe com o resultado. O resultado é Deus quem vai fazer, amém? O milagre, transformar, libertar, levantar da pobreza, da miséria é Deus. Irmãos, Jeremias aprendeu. Por que ele estava pregando e o povo não se convertia? Era um povo rebelde. Além disso, Jeremias ele foi torturado, preso, pelo menos que eu lembro umas 3 vezes, foi jogado num calabouço para morrer, bem no pátio do templo, jogado no calabouço, foi açoitado, foi torturado, e ele não podia desistir. Ele não podia desistir. Por isso ele foi à casa do oleiro. Irmãos, a casa do oleiro é interessante, é muito interessante. Eu quando fui internado por causa do coronavírus, né? Estava lá, a coisa estava complicada, aí eu fiz uma oração. Orei, mas orei bravo mesmo, revoltado. Digo, meu Deus, não é possível. Não, que eu não vou ficar. Mas orando. Aquela oração de guerra, não é verdade? Você e Deus. Quando eu terminei de orar, aquela voz mansa e suave, eu te trouxe para a casa do oleiro. Eu te trouxe e vou te levar. Agora que Deus tratou comigo, tratou. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Deus trata com a gente, é diferente do homem. Não é como a gente quer. Não pode mandar parar. Não pode repreender. Tem que ouvir e ficar quietinho, né? E eu fiquei ali ouvindo, né? E foi aprendendo, e Deus tratando comigo. Quando terminou o tratamento, me mandaram embora. Como que agora aprenda a cabeça dura, né? Então, como Deus trata. Então, eu fui para a casa do oleiro. Talvez muitos irmãos aqui já foram para a casa do oleiro, mas eu não fui uma vez só, não. Fui mais vezes levado para a casa do oleiro. Aprendi muito, aprendi com Deus. O que aconteceu com Jeremias? Agora, Deus fala. Você crê que Deus fala? Levante a mão. Quem crê? Então, vamos terminar aqui, que não dá tempo, né? Deus fala de várias maneiras. Deus fala de várias maneiras. Você já ouviu a voz de Deus? Deus já falou com você? Levante a mão. Veja bem, irmãos. Então vamos meditar um pouquinho aqui. Como é que Deus fala? A maneira que Deus fala. Quando a gente lê a palavra de Deus. Quando a gente ora. Então, na leitura da palavra, muitas vezes Deus usa a própria Bíblia, aquela passagem para falar com você. De repente, está lendo aquele texto da Bíblia e aquilo está falando o teu coração. Deus está usando aquele salmo, aqueles versículos, aquela passagem bíblica para falar com você. Você sente, Deus está falando com você através da palavra. Amém? Outra coisa, como Deus fala com a gente? Quando a gente ora. Você está orando, clamando a Deus, falando com Deus na tua oração. Aquela oração, pedindo alguma coisa, intercedendo por alguém, clamando a Deus por alguém. De repente, aquela voz mansa e suave, Deus começa a te revelar coisas que você jamais imaginava que podia acontecer. Quantas coisas que Deus revela quando você está orando. A oração, qualquer noite nós vamos pregar sobre a oração. A oração é coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Quando você está ali sem preocupação, sem hora para parar a oração, sem hora para terminar. E você vai orando, e vai falando com Deus.
aquela oração mansa, tranquila, somente ouvindo a tua voz. De repente, Deus começa a falar com você. Faz pouco tempo atrás, acordei 4 horas da manhã, acordei, não consegui dormir, e de repente Deus começou a falar comigo. E foi revelando sobre um casal. E foi falando comigo, e revelando. Aí eu levantei e fui orar. Na oração, mais ou menos ali um bom tempo de oração, Deus continuou falando comigo sobre um determinado casal. Aí, quando amanheceu o dia, clareou o dia, digo, meu Deus, tive que pegar o casal, né, a criança também, sentar em uma sala e dizer, companheiro, o que Deus manda dizer para você, tal. Agora você me pergunta, o casal sorriu para o senhor? Riu? Agradeceu? Quando Deus fala, né, se a pessoa obedecer, se a pessoa colocar em prática, Deus vai abençoar esta pessoa. Ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai ter vitória e ele vai ser uma bênção. Creio que já falei aqui, vou repetir hoje. Eu estava muito preocupado quando a idade chegou, mais de 70 anos por aí, e chegou a hora. Deus vai ter que preparar alguém para ficar no meu lugar como pastor da quarta igreja. E aqui na minha mente trabalhava. Quem, Senhor? Quem? É fulano, é ciclano, é esse, aquele e tal. Nada. Esse não passa, aquele não, e vai. Até que um dia eu estava no meu quarto, só eu sozinho no meu quarto, estava de pé ali no quarto, de repente como que alguém do meu lado falando comigo. Por que você se preocupa? Quem vai ficar no teu lugar como pastor? Quem vai ficar no teu lugar é teu filho. Bom, filho, homem só tem um, então é o mesmo. Aí Deus falou, pô, mas esse eu acho que não. Esse não aceita, esse não quer. Ele é coronel do exército, tem a vida dele, tudo em ordem, a casa dele, carro dele, tem a vida dele, vai querer enfrentar uma quarta igreja? E aquela preocupação, digo, mas Deus falou, está falado. Chamei ele, a esposa dele, lá em casa, sentar, preocupado, porque o pai, como no meu caso, queria falar com o filho e com a nora, talvez era um puxão de orelha, alguma coisa. Sentaram lá, daí eu cheguei, encarei os dois e disse, olha, aconteceu, Deus falou comigo e disse, você vai ser o pastor titular da quarta igreja. Mas levou um choque, né? Jamais imaginar, porque ele era tímido. Se eu quisesse que ele não fosse na igreja, era convidar ele para pregar. Não aparecia, não ia, de jeito nenhum. Aí levou aquele choque. Daí ele me olhou, só se Deus falar comigo. Eu digo, é exatamente isso. Agora a pergunta, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Deus falou, está falado. Deus quer falar com você, irmão. Deus quer falar com você, irmão. Talvez você precise ouvir a voz de Deus. Talvez você é um aspirante ao ministério, é um obreiro credenciado. Talvez você é um pastor. Talvez tenha sonho de ser. Então Deus quer falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Levante a mão. Levanta a mão bem alto. Se você não quer, Deus não fala com você. Agora, se você não quer ouvir aqui na capela, Deus vai mandar um bêbado. Deus quer falar com você. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Temos que dar liberdade para o Espírito Santo falar comigo e falar com você também. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões.
Deus usa quem Ele quer. Aquilo que você menos espera, o dia chega. Olha, Deus mandou te dizer pá. Aí você vai ver se é de Deus mesmo ou é da carne, né? Mas Deus fala de várias maneiras. Agora escuta o que Deus falou com Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro. Lá eu falarei contigo. O que passou na cabeça do Jeremias? Na casa do oleiro. Mas foi lá que Deus falou com ele. Terminando aqui, o grande oleiro é o nosso Deus. Ele trabalha na minha vida. Ele trabalha na sua vida do jeito dele. É como ele quer. Não é como eu quero. Muitas vezes, Deus leva um filho que você tanto ama. E depois ele te ensina. Aconteceu comigo. Eu lutei de todo jeito, para não ficar viúvo. Mas Deus levou. E depois eu fui acertar conta com Deus. Fui acertar conta orando. Eu só vi aquela voz. Deus falando comigo. Eu te dei ela por 50 anos, mas ela é minha propriedade. E daí? Entendeu? Deus fala e Deus cumpre. O que Deus falou, queiramos ou não, vai se cumprir na minha vida, na tua vida. Deus usa pregadores do púlpito. O próprio pastor, Deus usa. Quantas vezes assentado ouvindo pregações, né? De repente, aquilo falando diretamente comigo. Eu digo, ainda bem que ele não sabe que está falando comigo, né? Mas Deus sabe. A gente aprende, coloca em prática, né? Eu lembro até hoje, há muitos anos atrás, quando era garoto ainda, lá na primeira igreja, logo depois que saímos da tenda, estava ouvindo um pregador americano pregando sobre o vale da decisão, mas pregou de uma maneira tal, que ele fez o apelo e o garoto, quando ouvi, estava na frente. Jamais imaginava que Deus ia me chamar para o ministério. Jamais. Porque a minha vida estava tudo sob controle. Jamais imaginava. O que nunca passou na minha cabeça aconteceu. Quando eu vi, aconteceu. Deus quer falar com você. Você está pronto a ouvir a voz de Deus? Levante a mão. Você está pronto? E a maneira como Deus trata, meus irmãos. Como eu disse, eu aprendi muito lá no hospital. Quando terminou o aprendizado, ele me mandou embora. Mas aprendi coisas, erros que eu tinha na minha vida, que jamais eu ia aceitar. Que eu achava que não era aquilo. Mas estava enganado, era. E ele me provou por A mais B, tanto. Daí eu digo, me perdoe, né? Me arrependi e tal. Acertei a minha vida. Não era adultério, não era de brigar com ninguém, nem de bater ninguém. Era coisas minhas, né? Por exemplo, fui valorizar a medicina. Valorizar aqueles que eu não valorizava. Foi aprender muita coisa. Foi aprender sobre preconceito. Aprender. Aí, porque o homem de Deus, ele precisa ser realmente um homem de Deus. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o primeiro milagre que acontece é o milagre do novo nascimento. Você aceitou Jesus, nasce de novo, você morrer, está salvo. Mas há um milagre, que esse não é instantâneo, não. É o milagre da regeneração. Este milagre começa quando você aceita Jesus como teu Salvador. O Espírito Santo, ele começa aquele trabalho de santificação. Começa a santificar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. O teu corpo é morada do Espírito Santo? Levanta a mão, Melton, levanta a mão. Você é morada do Espírito Santo, então ele está santificando. Santifica o nosso corpo. Amém? Como também santifica a nossa mente. Como santifica a nossa alma.
e santifica o nosso espírito. Amém? Nós precisamos disso, porque nós vamos morar lá no céu. Quem vai, levante a mão. Então você coloca de pé. Põe a mão no seu peito. Faça a tua oração agora. Ore, fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta noite, meditando na Tua Palavra, aprendendo da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela casa do oleiro. Te agradecemos, ó Pai, também pelo barro que somos, mas o Senhor é o oleiro. Te agradecemos pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, te agradecemos. Te agradecemos que o Senhor fala. O Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, poderoso. O Senhor fala comigo, fala com cada irmão, com cada irmã. Não importa a idade, não importa se é novo ou convertido ou velho convertido. O Senhor fala com cada um de nós. Deus, santifica-nos. Santifica, Senhor, a cada um de nós. Dai-nos a Tua bênção. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Purifica e santifica, Pai. Guarda cada um de nós e prepara-nos para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Pastor Josinei vai ministrar a ceia do Senhor. Boa noite, igreja, que a paz seja convosco. Amém. Quero chamar você, pastor, obreiro, a chegar próximo da mesa. Abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Amém. Isso. Você que é líder de culto, quiser vir à frente, venha estar conosco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja para todo sempre. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro, em seguida leremos juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Todos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Aqui nesse texto, irmão, quando a gente repetiu aqui o Senhor diz assim: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Como o pastor disse, né? A palavra, às vezes nós somos repreendidos, mas para nós depois, lá na frente, na eternidade, nós não sermos julgados e condenados pelo mundo. Amém? A igreja pode se assentar e você vai receber a ceia do Senhor.
sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Aleluia. Levante o pão, levante o cálice. Soberano Deus e eterno Pai, é com muito temor e tremor diante do Senhor. Pai, nós ouvimos, Pai, que a cada dia precisamos melhorar, Senhor. E hoje aqui, Senhor, olhando, Senhor, para esse pão, para esse cálice, nós lembramos, Pai, do sacrifício da cruz do Calvário. Aquela manhã fria, Senhor amado, e ali, Senhor amado, muito escárnio, muita zombaria, Senhor amado, críticas, Senhor amado, acusações, Senhor querido, mas ali o Senhor como ovelha muda, Senhor amado, com aquela cruz nas costas, aquela cruz que era minha, que era nossa, pela caminhada do Gólgota, Senhor amado, aquele caminho difícil, Senhor querido, e o Senhor suportando, Pai querido, até que ali o Senhor foi colocado naquela cruz, Pai amado, Senhor, seu corpo foi esticado, Senhor amado, porque aquela cruz não era sua, Senhor, aqueles pregos rasgando as suas mãos, rasgando os seus pés, Senhor amado, aquela coroa de espinhos, Senhor amado, rasgando, Pai amado, a sua cabeça, Senhor, e ali o Senhor suportando todas as coisas, Pai amado, mas ali o Senhor deu um brado de vitória, Senhor amado, está consumado, aleluia, está consumado, Senhor, e ali naquela tarde, Pai, ali, Senhor, a natureza, Pai, se manifestou, Senhor, os céus se manifestou, Senhor amado, naquele brado, Senhor, onde o Senhor entregou, Pai, o seu Espírito ao Senhor, Pai amado, aleluia, ali estava consumado, Pai, que aquela cédula, Senhor, que estava na mão do inimigo, Senhor, ela foi tomada, ela foi rasgada, e ali o Senhor nos dá o direito, Senhor, de estarmos aqui, Senhor amado, aleluia, aleluia, Senhor, mas não vamos ficar apenas nessa terra fria, o Senhor ressuscitou, aleluia, o Senhor ressuscitou, e vivo o Senhor está, aleluia, aleluia, e o mesmo Espírito Santo que levantou o Senhor, Ele mora em nós, aleluia, todos os dias, testificando a salvação, Senhor amado, o reino eterno, aleluia, Senhor, mas um dia nós estaremos contigo na glória, Senhor, aleluia, Senhor,
Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Que esse pão, esse suco, Senhor, seja um alimento, seja um remédio para nós vencermos, Pai, esse mês de junho, Senhor amado, a cada dia, Pai, glorificando e exaltando o teu santo nome. Amém e amém. Participe do pão. Participe do cálice. Glórias a Deus. Erga as tuas mãos e vamos cantar novamente o coro dessa canção, declarando: alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Que nesta noite nós possamos ter as nossas vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Mais uma vez, aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, Mais alvo que a neve serei. Começa a aplaudir ao Senhor, aleluia. Aplauda ao Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor, graças a Deus. O Senhor é bom e tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e neste momento nós faremos aquele momento de dízimos e de ofertas. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta de amor e gratidão, eu gostaria que você segurasse nas tuas mãos. Eu quero pedir o pessoal do grupo que chegue aqui na frente. Sobe aqui no púlpito o pessoal do grupo, por favor, do coral. E você que trouxe, nós fizemos a campanha Prospere, fizemos a conferência Prospere, e nós entregamos alguns envelopes de oferta, que seria uma semente, que você ia estar, ofertando, semeando aqui. Então, você que levou aquele envelope e hoje você trouxe para entregar na casa de Deus, eu gostaria que você segurasse nas tuas mãos agora. Se você quiser ofertar também, aí no banco tem o QR Code, você pode colocar o celular aí e ofertar, ou passar ali atrás na maquininha o seu cartão. Você passa ali, pega aquele papelzinho, daí coloca no envelope aqui. Na nossa campanha, na nossa conferência Prospere, nós trabalhamos, nós falamos, oramos, para que toda a capela missionária seja dizimista. Porque muitas vezes, muitos irmãos vêm, recebem as bênçãos de Deus, têm sido abençoados neste lugar, mas muitas vezes não estão tendo aquele compromisso com a obra de Deus. E uma das coisas que o pastor falou hoje, nós queremos que Deus fale conosco, nós queremos ir morar no céu. Mas se nós queremos que Deus tenha compromisso conosco, nós precisamos ter compromisso com Deus. Então, nós temos trabalhado para que 100% da capela missionária seja dizimista. Quem aqui é dizimista, diga amém. Amém. Quem aqui é dizimista fiel, diga amém. Amém. Bom, então, se você hoje não pôde dizer um amém, que hoje você faça um concerto com Deus neste momento. E você diga: Senhor, eu não tenho sido fiel, ou eu não tenho sido dizimista, mas eu quero fazer um concerto contigo. E a partir de hoje, eu quero voltar a dar o meu dízimo. Ou seja, se você nunca deu, eu quero começar a dar o meu dízimo. Quero começar a dar minha oferta de amor e gratidão ao Senhor. Então, você vai segurar agora nas tuas mãos a tua melhor oferta, o teu dízimo, e nós vamos estar consagrando. O pastor Gesiel estará consagrando agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por este momento que nos dá a oportunidade de louvar com as nossas ofertas. Agora venha, Senhor,
receber com alegria o dizimista, o contribuinte da tua obra, o ato de fidelidade, o ato de gratidão. Venha receber com alegria, Pai, abençoando, multiplicando e acrescentando as bênçãos sobre a vida de cada um. Assim pedimos e assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Contribua com alegria. Deus recebe com alegria também. Vem na frente e vem adorando ao Senhor através dessa canção. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Em um novo canto, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Se coloca em pé no teu lugar agora. A letra está aí. Vocês estão vendo a letra? Dá pra ver? Quem está vendo a letra aí? Quem não está, coloca o óculos. Então agora toda a igreja, nós vamos cantar desde o início, tá? O hino completo. Eu quero toda a igreja cantando. Nós estamos aqui declarando, né? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Diga assim, a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais uma vez, a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então agora você vai cantar com todo o teu coração. Aleluia. Vamos lá, desde o início. Ao que venceu a morte. Ao que venceu a morte, Ao Criador da vida. ao Criador da vida, Mudou a minha sorte
minha sorte. Quando eu não vi saída, Quando não vi saída, tu és Deus. quem sou eu Quem sou eu para negar o seu pra poder? negar Aleluia! o teu poder? Mesmo em meio ao medo, Ele correu ao meu encontro, aleluia! correu ao meu encontro. Já não sou mais o Já mesmo. não sou mais Declara para o Senhor, eu tenho um novo canto, aleluia! tenho um novo canto. Quem és Deus? Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, Declara a Ele que me resgatou, aleluia! Toda honra, toda glória, toda glória a Ele que me enxergou a Ele que comigo está e nunca me abandonará. nunca me abandonará. Toda honra, Toda honra, toda glória, tu és Deus, quem sou eu? Quem Quem sou sou eu? eu Para negar o teu poder, aleluia! O teu poder, teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? coloca a tua mão na posição de receber. Agradeça, começa a orar e agradecer a Deus por esta noite. Agora abra a tua boca e começa a agradecer a Deus. Fale com Deus, fala: Senhor, muito obrigada por esta noite. Muito obrigada, Senhor, porque eu pude participar da tua santa ceia. Muito obrigada, Senhor, porque tu és Deus na minha vida. Porque tu, Senhor, tem feito grandes coisas na minha vida. E por isso hoje eu posso cantar. E por isso hoje eu posso, Senhor, declarar que tu és Deus. Aleluia. Pai querido e Pai santo, nesta noite, Senhor, nós queremos declarar a nossa gratidão, o nosso amor. Nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, Senhor. Pai, tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade na nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor iniciou a boa obra na nossa vida e o Senhor é fiel para completar. Nós queremos, ó Pai, te louvar, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. A tua palavra declara que antes que houvesse dia, o Senhor é, e que ninguém pode tirar das tuas mãos, que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. A tua palavra declara, Senhor, que nunca se ouviu falar num Deus, ó Pai, que trabalhe para aquele que neles esperam. E nós esperamos no Senhor, ó Pai, e por isso nós temos nesta noite as nossas forças renovadas, e por isso nós temos nesse domingo, Senhor, o nosso coração transformado, o nosso coração fortalecido, ó Pai, e por isso nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Bendito seja o teu nome.
Declara para terminar, a Ele. Vai lá, a Ele. Vamos lá, bem alto. A Ele que me enxergou, A Ele que me resgatou. toda honra, Erga as mãos aí também. Toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Aleluia, aplauda ao Senhor, graças a Deus, aleluia. Coloca a tua mão agora na posição de receber. Nós vamos cantar a bênção apostólica e no próximo domingo que vocês tenham uma semana muito abençoada, que tudo aquilo que vocês colocarem as mãos tenha as bênçãos do Senhor, que o Senhor prospere os teus caminhos, que o Senhor te leve em segurança, que essa semana seja uma semana em que Deus fale com você. O pastor Agostinho falou que ele disse para o filho dele, né, que Deus ia falar com ele. Um dia eu estava conversando na sala com ele, talvez ele não lembre, e ele me falou uma palavra que eu achei muito pesada. Daí ele disse, mas Deus falou comigo. Eu disse, igualzinho meu irmão. Eu falei, mas Deus não falou comigo. Daí ele falou igual falou para o meu irmão, mas ele vai falar com você. E eu fui para casa dormir, e quando estava amanhecendo, eu escutei um barulhinho no meu celular, chegando mensagem. Eu falei, nossa, mas tão cedo chegando tanta mensagem. Era uma irmã que me conheceu na minha adolescência, a Eliane Serafim, pai, que não mora mais em Curitiba, mora em outra cidade. Ela disse assim, eu estou te chamando tão cedo, porque eu tive um sonho com você, e no sonho Deus falou, isso e aquilo. E ela me falou tudo que ele tinha falado para mim na noite anterior. Então, quando ele fala para vocês, Deus vai falar com você, é porque Deus vai. E quando ainda a gente, não digo duvida, mas meio que desafia, a coisa fica mais forte ainda. Mas é tão bom quando Deus fala conosco. Então, em nome de Jesus, eu creio na palavra, né, que o profeta de Deus falou para nós que essa semana vai ser uma semana em que Deus vai falar conosco, amém? Então receba agora a bênção apostólica e até a semana que vem. Deus abençoe. que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Cumprimente seu irmão, siga em paz em nome de Jesus.